Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Enigma Animal. No vídeo de hoje, eu decidi que eu vou falar sobre o top 10 criaturas mais bizarras. Isso foi uma ideia que eu tive graças a um vídeo que eu vi lá no TikTok, que inclusive os créditos estão aqui na descrição para quem quiser ver. E lembrando que são criaturas mais bizarras que já existiram, né? No caso, são criaturas que não existem mais nos dias de hoje. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Cotyloryncus é um gênero de sinapsídeo, que viveu no período Permiano da América do Norte. Sinapsídeo é uma linhagem ancestral dos mamíferos, com uma aparência semelhante a um crocodilo ou hipopótamo, mas com uma cabeça pequena. Ele media cerca de 6 metros de comprimento e pesava aproximadamente 2 toneladas. Os dentes eram muito semelhantes aos das iguanas, o que sugere que era herbívoro. Lembrando os sinapsídeos que essa linhagem ancestral dos mamíferos tinham tanto características de mamíferos quanto de répteis. Herpetogaster é um animal primitivo que viveu há cerca de 500 milhões de anos, no período Cambriano. Ele era um gênero de um grupo de animais chamado Deuterostômios, o mesmo grande grupo ao qual pertencem os vertebrados. Ele ficava no fundo do mar, provavelmente preso a superfícies duras. Se alimentava filtrando partículas de água com seus tentáculos. Media de 3 a 5 centímetros de comprimento. Ele tinha um tamanho médio de uma minhoca. Mimitaster é um gênero extinto de artrópode marinho. Ele pertence a um grupo chamado Marrelomorphos, parente distante dos crustáceos e insetos modernos. Viveu no período Devoniano, há cerca de 390 milhões de anos. Esse período é conhecido como a Era dos Peixes, mas também teve uma grande diversidade de artrópodes marinhos. Ele media de 5 a 8 centímetros de comprimento. Alguns exemplares podem passar um pouco disso. Sacambambaspis é um gênero extinto de peixe sem mandíbula, ou seja, agnato. Um dos vertebrados mais primitivos já encontrados com crânio. Viveu no período Ordoviciano, há cerca de 460 milhões de anos. Para vocês terem uma noção de tão antigo que é, esse é um tempo bem anterior aos dinossauros. Ele media de 25 a 30 centímetros. Ele não tinha queixo nem dentes verdadeiros. Sua abertura nasal era única, só tinha uma narina no meio da testa. Vivia no mar raso. Provavelmente nadava perto do fundo, filtrando partículas ou micro-organismos. Hallucigenia pertencia a um grupo chamado Lobopodia, animais primitivos com corpo mole e pernas tubulares. Ela não é um artrópode verdadeiro, mas pode estar relacionada ao ancestral comum dos artrópodes modernos, como insetos, aracnídeos e crustáceos. Ela viveu no período Cambriano, cerca de 508 milhões de anos atrás. Ela era pequena, com cerca de 2 a 5 centímetros de comprimento. Opabinia. Ele não pertence a nenhum grupo de animais modernos, mas os cientistas o colocam no grupo informal de invertebrados chamados de dinocarídeos. Provavelmente era um parente primitivo dos artrópodes, mas não era um artrópode verdadeiro. Viveu durante o período Cambriano, cerca de 505 milhões de anos atrás. Viviam em ambientes marinhos rasos, no fundo do mar, provavelmente se alimentando de pequenos organismos. Media de 5 a 7 centímetros de comprimento, sendo um animal pequeno. Tinha 5 olhos. 3 olhos alinhados no topo da cabeça e 2 nas laterais. Acredita-se que ajudavam a ter uma visão panorâmica. Possuía uma longa estrutura frontal parecida com uma tromba, com uma pinça na ponta, usada para capturar alimento e levá-lo à boca. A boca ficava voltada para o lado inferior do corpo e voltada para trás, algo completamente incomum. Ele é meio popular na cultura geek, já apareceu em documentários, jogos e até mesmo serviu como inspiração para um Pokémon e outras criaturas fictícias. Dolocaris. Ela fazia parte dos Megacheira, um grupo de artrópodes marinhos extintos. Dolocaris provavelmente é um parente distante dos crustáceos modernos, como camarões, caranguejos e lagostas. Ela viveu durante o período Jurássico, há cerca de 160 milhões de anos. Ou seja, ela nadava nos mares, ao mesmo tempo que dinossauros caminhavam em terra firme. Ela vivia em um ambiente marinho profundo e escuro, o que ajuda a explicar seus olhos extremamente desenvolvidos. Dolocaris media de 6 a 8 centímetros de comprimento. Apesar de pequena, ela era uma predadora ágil e visualmente poderosa. Possuía olhos compostos enormes. Cada olho tinha cerca de 18 mil omatídeos, o que a coloca no nível de visão de uma libélula moderna. Ela tinha um sistema nervoso desenvolvido. Estudos sugerem que ela tinha um cérebro avançado para o seu tempo, com centros visuais grandes para processar imagens. Hominidens. Hominidens é classificado como um lobopódio. Ele viveu no período Cambriano inferior, cerca de 518 milhões de anos atrás. Estima-se que os hominidens poderiam alcançar até 1 metro de comprimento, o que é um tamanho gigantesco para um lobopódio. Boca circular com dentes. A estrutura mais bem preservada é sua boca com fileiras de dentes cônicos, sugerindo uma dieta ativa, talvez carnívora. Sacurritos.
pertencia a um grupo, segundo a hipótese mais aceita hoje, ao grupo dos deuterostômios. Viveu no período cambriano inicial, há cerca de 535 milhões de anos atrás. Ele vivia no fundo do mar. Era microscópico, com cerca de 1 milímetro de comprimento. Ele tinha uma boca enorme em relação ao corpo, mas não tinha ânus, o que indica que tudo o que entrava saía pelo mesmo buraco. Tully Monster. A classificação do Tully Monster tem sido um debate entre cientistas por décadas. Alguns sugerem que poderia ser um vertebrado primitivo, enquanto outros o consideram como um invertebrado. As tentativas de colocá-lo em um grupo mais específico não são conclusivas, mas as teorias mais recentes indicam que o Tully Monster pode estar relacionado a vertebrados primitivos, mas sua classificação segue incerta. Alguns estudiosos sugerem que o Tully Monster poderia ser uma forma de peixe primitivo, enquanto outros os consideram que ele pode estar mais próximo dos anfíbios. O Tully Monster viveu durante o período Carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos atrás, um período conhecido por suas florestas densas e mares rasos ricos em vida marinha. O Tully Monster possuía um corpo que media cerca de 20 a 30 centímetros de comprimento. Seu tamanho o colocava como um predador de porte médio no ecossistema aquático da época. Bom, e foi esse o vídeo de hoje. Eu quero que vocês deixem um like caso tenham gostado, se inscrevam no canal para ver mais vídeos como esse, compartilhe também se vocês gostaram do vídeo, coloque aqui nos comentários o que você achou do vídeo, novos temas para a lista animal e qual foi o animal mais bizarro dessa lista. Bom, é isso, segue pra mais e tchau!